Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Alguém pode confundir dois verbos, exercer e ensinar? Não. Exercer é uma coisa, ensinar é outra coisa. Jesus veio apenas ensinar? Não. Ele não veio apenas ensinar. Ele não veio principalmente ensinar, e não se pode defender esse ponto de vista, porque ele é completamente contrário às bases doutrinárias, às bases das Escrituras Sagradas. Jesus veio exercer? Sim, ele veio exercer. Como ele também veio conceder. Mas ele veio essencialmente conceder, veio essencialmente exercer? Podemos dizer que sim. Mas afinal de contas, Jesus deve ser considerado pelo que ele ensinou ou pelo que ele exerceu? Pelas duas coisas de maneira indissociável. Indissociável, sim. Porque as duas coisas, lecionar e exercer, passar conhecimento e mostrar o seu poder espiritual, todos sabemos, mesmo as pessoas que são pouco conhecedoras do Evangelho, sabem que é verdade. Jesus ensinou e Jesus exerceu. Não adianta nenhuma pessoa, nenhum de nós, omitir qualquer de dos dois aspectos da missão de Jesus. Jesus ensinou? Ensinou. Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo, que nós devemos ser perdoadores, perdoarmos não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ele disse que nós não devemos matar, não devemos enganar o nosso amigo, o nosso irmão. Ensinar, ele ensinou. E ensinou muita coisa que as pessoas evitam ler. Ensinou muitas coisas que as pessoas não querem vincular à sua missão redentora. Agora, tem coisas que Jesus fez, exerceu. Ele andou sobre as águas, ele curou leprosos, curou cegos, ele curou paralíticos, ele expulsou demônios. Essas coisas que Jesus exerceu foram coisas ensinadas de um homem para outro para serem passados de geração em geração? Não. São exercícios. Eu vou dar um exemplo. Um juiz, por exemplo, um jurista, ele, alguns dias da semana, ele julga as causas. Ele é ali um soberano. Ele não está ensinando a ninguém. Ele está, no caso, exercendo o seu poder de julgar, o seu poder de juiz, segundo a lei ou segundo a sua jurisprudência. No dia seguinte, ele não está julgando, ele está numa universidade ensinando direito constitucional, por exemplo. Um dos famosos juízes que esteve na mídia nos últimos meses, ele é juiz, exerce o seu cargo soberanamente e também na universidade ele é professor. O médico. Se a moça vai ao médico e diz: doutor, eu preciso de um atestado para praticar natação. Muito bem, o médico conversa com a moça, examina e emite um atestado médico autorizando ela a praticar natação. E só ele pode fazer isso, porque é um ato soberano
do profissional médico. O advogado não pode fazer isso. O professor de matemática mais habilidoso não pode fazer isso. O engenheiro não pode fazer. É um exercício de ato soberano. Assim fica muito claro nós mostrarmos que ensinar e lecionar é uma coisa, exercer é outra coisa. Jesus exerceu diversas coisas. Essas coisas que Jesus exerceu foram pelo poder espiritual que ele tem, o poder espiritual que lhe foi concedido pela plenitude do Espírito Santo na vida de Jesus, quando ele esteve entre nós, quando ele esteve encarnado entre nós durante cerca de 3 anos e meio. Jesus exerceu coisas que nenhum outro pode exercer. Jesus não lecionou apenas. Jesus exerceu. Ele exerceu, por exemplo, a justificação do homem perante Deus. Somente ele, Jesus. E hoje, mediante o poder do Espírito Santo, um homem ou uma mulher pode sair da sua condição de, digamos, injusto perante Deus e ser justificado, como está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 24, 25, 26, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus também exerceu o poder e exerce hoje, através do Espírito Santo, o poder de redimir, como está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Não se trata de um ensinamento, trata-se de um exercício soberano. Diz o apóstolo, no qual Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, Jesus exerceu também a redenção. E quando nós somos redimidos, isso não é um ensinamento passado de um homem para outro. Isso é um exercício soberano de um Espírito soberano. Quando também nós fomos reconciliados com Deus, como, por exemplo, em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que tudo provém de Deus, que nos reconcilia com Ele mesmo por intermédio de Jesus e nos concede o ministério da reconciliação. Jesus também, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, ele prometeu o Espírito Santo. E hoje, quem se converte ao cristianismo recebe o Espírito Santo. Não porque tenha esse ensinamento, mas porque Jesus e o Espírito Santo de Deus e o Espírito de Deus Pai concede ao novo convertido o dom do Espírito Santo. Tudo isso para dizer que é simplesmente absurdo que alguém queira sustentar uma doutrina pressupostamente cristã, baseada unicamente nos ensinamentos de Jesus ou nos seus atos soberanos, no seu exercício. Nós cristãos protestantes, evangélicos, nós sabemos que a figura e a missão de Jesus é inconcebível sem o que ele exerceu
e sem o que ele ensinou. O que ele exerceu pelo poder, pela autoridade espiritual que somente Jesus tinha quando estava encarnado e hoje tem mediante o poder do Espírito Santo. São as coisas exercidas por Jesus que nos concedem uma reconciliação com Deus e uma identidade cristã e um caráter cristão. E tudo aquilo que Jesus ensinou e ensina hoje pela sua palavra, isso sim, que nós homens passamos uns para os outros, os ensinamentos de Jesus nos aprimoram no relacionamento interpessoal e nos aprimoram na nossa condição cristã, perante os homens e perante Deus. Os ensinamentos de Jesus existem, mas não podem ser dissociados de maneira alguma do que Jesus exerceu. Ele mesmo disse que era possuidor das duas condições simultaneamente. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, que é o melhor versículo para nós apresentarmos essas duas condições, Jesus disse: vós me chamais de mestre e de Senhor, pois bem, eu sou. O mestre é aquele que leciona, é aquele que ensina. E nós temos essa palavra grega, didáskalos. Didáskalos significa não aquele que exerce, não aquele que tem poder, mas aquele que passa ensinamento e conhecimento. Agora, o kurios, como consta nesse versículo, no seu original grego, Jesus diz: eu sou Senhor e soberano. Kurios não quer dizer apenas Senhor, quer dizer Senhor, soberano e proprietário. Porque, na verdade, Jesus, ele é proprietário de todas as almas. E ele é proprietário do destino de todas as almas. Ninguém chega às regiões celestiais sem ser submetido à soberania de Jesus. Ninguém tem livre-arbítrio para chegar às regiões celestiais. Isso é uma verdadeira heresia. É uma pregação mentirosa. Quando alguém falar de Jesus, obrigatoriamente vai falar do que ele ensinou e obrigatoriamente vai falar do que ele fez, do que ele exerceu. Exerceu e só ele exerceu. O que acontece é que muita gente seduz as plateias com o que Jesus ensinou. Porque se eles disserem a verdade sobre Jesus, eles vão ser obrigados a publicamente enunciar a soberania de Jesus. E a soberania de Jesus se manifesta em tudo aquilo que ele exerceu. Não apenas curar cegos, leprosos, mas nos trazer a redenção, nos trazer a justificação, nos trazer a reconciliação com Deus e nos conceder o Espírito Santo de Deus. Um Jesus que somente trouxe ensinamentos é um Jesus que você pode encontrar em muitos lugares, menos no cristianismo, menos nas Escrituras Sagradas. Como também não se prega apenas um Jesus que exerceu. Jesus é mestre e Senhor, soberano e mestre. Ele tem poder que só ele tem. E ao homem cristão é concedida a salvação não pelo que Jesus ensinou, mas pelo que Jesus exerceu. Há muitas pessoas nesse país e no mundo sendo enganadas propositamente, sistematicamente, ardilosamente, dizendo que
somos salvos pelos ensinamentos de Jesus. Isso é heresia e corrupção do Evangelho de Jesus. Eu tenho autoridade no Espírito e na palavra para dizer isso, e nós podemos provar a qualquer contradizente. E se as pessoas podem lançar descrédito à missão de Jesus, nós podemos lançar crédito a essa missão, dentro daquilo que está documentado nas Escrituras Sagradas. Mostrar Jesus apenas como aquele que ensina, o mestre que nunca é soberano, é um erro extremamente grave, é pecaminoso e denota má fé. E não denota desconhecimento da verdade, não. Porque os que fazem isso conhecem a verdade e propositalmente querem ocultar a soberania de Jesus. Agora, nós cristãos, nós pregamos sim o Jesus que salva, que redime, que reconcilia, que justifica, o Jesus que concedeu a sua vida em resgate de muitos, para a salvação de muitas pessoas, como ele mesmo disse. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e conceder a sua vida, dar a sua vida em resgate de muitos, em resgate de muita gente, como está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Dar, conceder. Não tem outra tradução à palavra original, didome. Didome só tem um significado: dar, conceder, oferecer-se em. Assim, meu amigo, meu irmão, fala-se muito em Jesus. Em uns lugares, as pessoas têm autoridade e coragem para falar do Jesus verdadeiro. E o Jesus verdadeiro é o Verbo que se fez carne e nos trouxe o seu poder e os seus ensinamentos. Poder de salvar, poder de conceder, poder de nos reconciliar com Deus. Trouxe também ensinamentos, não vamos negar. Ninguém está negando os ensinamentos de Jesus. O que é inadmissível e que nós precisamos alertar as pessoas é que há doutrinas que gemem dia e noite querendo uma legitimidade cristã, mas pegaram Jesus, cortaram o meio, jogaram fora o Senhor e soberano, o que exerce, o que concede, o que tem poder para salvar e também para resgatar, e ficam exuberando o Jesus que ensina, o Jesus que fala de amor fraternal, o Jesus que subiu no monte, disse muitas coisas, mas não tem coragem de falar do Jesus que subiu na cruz. Assim, meus amigos, meus irmãos, o cristianismo tem como figura central o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que além de nos trazer os seus ensinamentos, trouxe principalmente, o seu poder de salvar, de nos perdoar, de nos conceder a vida eterna. Um poder que só ele tem e hoje exercido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Um Jesus que salva pelos ensinamentos é um Jesus que está sendo pregado de maneira mentirosa, tendenciosa. Nesses ambientes, ele não está presente, porque Jesus Cristo não admite mentira e não permite corrupção da vontade de Deus Pai e da sua própria e soberana vontade. Fique atento a isso. Jesus é ensino, mas é principalmente exercício,
exercício soberano. Não esqueça isso. Não esqueça do didáscalos e não esqueça do curios, o que leciona e o que exerce, porque tem poder para isso. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.